Você já percebeu que por mais que algumas pessoas tentem acertar em suas vidas, algo sempre parece estar fora de lugar? Elas buscam dinheiro, reconhecimento e status, mas por dentro continuam vazias. O motivo disso é simples, embora muitas pessoas não percebam. Elas estão construindo sobre uma base instável. A sociedade ensina a importância de alcançar conquistas. Porém, a verdadeira sabedoria começa com uma pergunta fundamental: qual é a sua base? Se a resposta não for Deus, tudo o que você constrói, cedo ou tarde, se desfaz. Napoleon Hill dizia que o pensamento é criador, mas até os pensamentos precisam estar ancorados em um propósito maior. Sem uma direção espiritual, sua mente pode ser poderosa, mas também perigosa. É nesse ponto que entra o princípio mais ignorado na jornada do sucesso: colocar Deus em primeiro lugar. Isso não é apenas um discurso religioso, é uma estrutura de vida, é a base sobre a qual tudo deve ser edificado: finanças, saúde, relacionamentos e decisões. Quando Deus ocupa a posição de prioridade, suas prioridades se rearranjam. Você deixa de correr atrás do que não tem valor e para de buscar a aprovação dos outros. Começa a ouvir mais sua intuição, ou, melhor dizendo, a voz suave de Deus orientando suas escolhas. Aqui vai uma pergunta para você refletir. Você sente que está alinhando sua vida com o que Deus deseja para você, ou apenas com as expectativas do mundo? Não subestime o impacto dessa resposta. Ela pode ser o divisor de águas entre viver no piloto automático ou começar a trilhar um caminho com propósito. Colocar Deus em primeiro lugar dá uma base sólida para fazer o que é certo, mesmo quando o mundo tenta convencer você do contrário. Você começa a eliminar vícios, não porque alguém o force, mas porque sua alma não aguenta mais o peso do que o prende. Você começa a cuidar melhor do seu corpo, não por vaidade, mas porque reconhece que ele é templo do Espírito. Você busca paz, não nos lugares barulhentos, mas no silêncio da presença de Deus. Se você ainda acha que isso não tem a ver com sucesso, finanças ou prosperidade, pense novamente. Quantas pessoas você já viu com dinheiro, fama e poder, mas que vivem como se estivessem perdidas, sem direção, sem paz, sem propósito? Agora, quantas pessoas você conhece que colocam Deus no centro de suas vidas e, mesmo diante de dificuldades, continuam firmes com uma força admirável? Essa é a verdadeira diferença. E é isso que poucos compartilham. O verdadeiro sucesso começa de dentro. A riqueza externa é apenas o reflexo da riqueza que já existe dentro de nós. Se você quer crescer, alimente a raiz. Se você deseja resultados, cuide da fundação. Não adianta ter uma mente brilhante e um espírito vazio. Como disse Napoleon Hill, um homem que não consegue controlar a si mesmo nunca conseguirá controlar algo que realmente vale a pena. E aqui vai uma outra provocação. Quem está no controle da sua vida? Seu ego? Sua ansiedade? A opinião dos outros? Ou você entregou o controle a Deus? Pare por um momento agora. Feche os olhos, respire e pergunte a si mesmo: estou construindo minha vida com Deus ou estou apenas tentando encaixá-lo nos espaços vazios depois que tudo dá errado? Há uma grande diferença entre colocar Deus em primeiro lugar e colocá-lo como último recurso. Um é fé, o outro é desespero. Talvez você esteja lendo isso não por acaso, mas porque este é o momento de realinhar sua vida. Talvez este conteúdo seja o empurrão invisível que Deus está usando para te lembrar de que Ele quer ser a sua base, não o seu plano B. Se este conteúdo fez você refletir, escreva nos comentários: a base da minha vida precisa ser firme, ou compartilhe sua experiência. Às vezes, sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir neste momento. E fique conosco,
pois na próxima parte vamos revelar como hábitos diários guiados por fé e propósito criam um caminho real para a prosperidade, sem fórmulas mágicas. E claro, vamos nos aproximar do hábito mais poderoso de todos. Mas isso ficará para o final. Você está pronto para isso? Já reparou como a vida parece travar quando sua mente está em conflito? Você quer seguir um caminho, mas a dúvida paralisa. Você até sabe o que deve fazer, mas a indecisão te mantém preso ao mesmo lugar. A maioria das pessoas não falha por falta de força, mas por excesso de ruído mental, emocional e espiritual. É por isso que colocar Deus no centro de sua vida transforma tudo. Quando Deus ocupa o lugar de destaque, o caos perde o poder. A clareza começa a surgir. Você começa a ver além do superficial. Sente paz antes de tomar decisões. E o que antes era confuso agora revela o caminho a seguir. Napoleon Hill chamava isso de inteligência infinita, uma fonte de sabedoria superior, acessível àqueles que sabem silenciar a mente e ouvir algo maior do que o próprio ego. Na Bíblia, esse princípio já era mencionado em Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é clareza. Isso é alinhamento. Isso é fé em ação, pois a verdadeira fé não é passiva. Fé não é esperar que Deus faça tudo por você. Fé é confiar e continuar avançando. A diferença entre decidir sozinho e decidir com Deus é imensa. Imagine duas pessoas. Uma toma decisões movida por impulso, medo ou ansiedade. A outra silencia, ora, espera e só então age com convicção. Qual delas você acha que está mais preparada para alcançar um sucesso duradouro? A realidade é que o mundo te ensina a correr, mas Deus quer te ensinar a discernir. Quem sabe discernir faz escolhas mais sábias. Evita atalhos, diz mais não do que sim e escapa de armadilhas emocionais, financeiras ou espirituais. Isso resulta em menos erros, mais foco e melhores resultados com menos esforço. Não confunda silêncio com inatividade. Talvez você esteja passando por um momento em que parece que nada está acontecendo. Você ora, busca, tenta e tudo parece parado. Mas às vezes Deus fica em silêncio, não porque está ausente, mas porque está te treinando para ouvir. O silêncio também é resposta. O silêncio também é preparação. Muitos desistem nesse momento, pois buscam o barulho. Mas a verdadeira sabedoria costuma surgir nos momentos mais tranquilos. Como disse Napoleon Hill, as grandes realizações nascem de grandes silêncios. Então, se você está vivendo um período de silêncio, não fuja dele. Aproveite-o para se alinhar, orar com mais profundidade, ouvir mais e falar menos. Quando a clareza finalmente chegar, você saberá que é hora de agir. Um exemplo prático disso são as decisões que você já tomou sem consultar a Deus. Relacionamentos, negócios, amizades, gastos. Agora, pense em quantas vezes você só se lembrou de Deus depois que tudo deu errado. Esse é o padrão que precisamos quebrar. Deus quer estar envolvido antes, não apenas depois. Se isso tocou seu coração, escreva nos comentários. Quero começar a decidir com Deus e não apenas recorrer a Ele depois. Esse simples ato pode ser o ponto de virada na sua vida e pode até ajudar alguém que esteja lendo os comentários. Quem anda com Deus tem menos barulho e mais direção. Quando Deus está em primeiro lugar, sua mente começa a filtrar melhor. O que vem de Deus, o que vem do medo, o que é uma urgência falsa, o que é distração disfarçada. Você aprende a esperar, a escolher e, acima de tudo, aprende que a paz é um dos sinais mais confiáveis que Deus nos dá. Você já notou que muitas vezes o caminho certo não é o mais confortável, mas é o que traz uma paz que não se pode explicar? Essa paz é o sim de Deus no seu espírito. Está pronto para andar com clareza?
Não importa onde você esteja agora, se sua mente está cheia de dúvidas, ansiedades ou pressões, saiba que Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de direção, mas Ele só guia aqueles que estão dispostos a segui-lo. Aqui vai o convite. Reserve 5 minutos hoje para orar e pedir uma coisa: clareza. Não peça resultados ainda, apenas discernimento. Depois disso, fique atento, pois os sinais virão. Na próxima parte do roteiro, você vai descobrir como colocar Deus em primeiro lugar também transforma seus relacionamentos e as decisões que você toma com outras pessoas. E como a falta de discernimento espiritual nas alianças pode levar a fracassos financeiros e emocionais. Essa parte pode poupar anos de sofrimento. Se você está pronto, escreva nos comentários: "Quero viver com clareza." E compartilhe este vídeo com alguém que esteja perdido. Talvez este seja o farol que essa pessoa precisava encontrar. Alguma vez você já confiou em alguém e depois percebeu que essa pessoa te afastou mais do que te aproximou do seu propósito? Se sim, saiba que você não está sozinho. E isso não é apenas uma decepção comum, muitas vezes é um alerta espiritual. Quando você não coloca Deus em primeiro lugar, corre o risco de fazer escolhas erradas, pessoas, oportunidades, caminhos. Mas quando Deus está no centro de sua vida, suas conexões começam a mudar. Você passa a sentir desconforto diante de certas amizades e começa a perceber quando uma sociedade não está alinhada com seus valores. Aos poucos, a vida te mostra: prosperidade também é proteção. Relacionamentos que elevam ou sabotam. Napoleon Hill dizia que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Mas ele também alertava sobre o impacto dessas pessoas em sua mente subconsciente. Pessoas negativas, invejosas, impulsivas ou sem propósito podem contaminar seu pensamento, sabotar sua energia e retardar seu progresso espiritual e financeiro. Quando Deus está em primeiro lugar, você desenvolve o que a Bíblia chama de discernimento. A capacidade de perceber no espírito o que os olhos ainda não veem. Isso vale para tudo. Parcerias de negócios, amizades antigas, relacionamentos amorosos, até ambientes que você frequenta. Já sentiu um desconforto inexplicável perto de alguém e depois percebeu que era Deus te alertando? Se sim, escreva nos comentários e ajude outros a identificarem esses sinais. A escolha das alianças define o ritmo da sua caminhada. Pessoas certas te elevam, pessoas erradas te prendem no lugar. A realidade é que muitas pessoas ficam estagnadas na vida, não por falta de fé ou talento, mas por estarem ao lado de quem não deveriam. Deus te ama tanto que às vezes Ele permite que certas conexões se rompam, mesmo que isso cause dor, pois Ele sabe que lá na frente isso poderia te destruir. Não tenha medo das podas. Se Deus está afastando alguém da sua vida, é porque Ele tem algo melhor reservado para você. Ou então, porque essa pessoa estava te desviando do caminho certo, da porta que se abre, do laço que se desfaz. Nem toda porta que se abre é uma bênção, e nem todo fechamento é uma derrota. Você precisa aprender a discernir o que vem de Deus e o que é apenas tentação disfarçada de oportunidade. Napoleon Hill observou que os maiores erros financeiros de pessoas bem-sucedidas ocorreram quando elas ignoraram o próprio instinto. E você sabe como Deus fala com você? Através da intuição, através da falta de paz, através das pessoas que te confrontam com amor, através daquilo que não flui. Se você está tentando forçar algo que não está se alinhando, pare. Deus nunca vai te guiar por caminhos onde Ele não caminha junto com você. Como fazer Deus estar presente nas suas decisões diárias? Aqui vai um pequeno hábito que pode transformar suas escolhas. Antes de tomar qualquer decisão importante, ore. Depois da oração, se escute. Ouça o que Deus está dizendo. E depois disso, observe os sinais.
E então, haja com coragem. Se ainda restar dúvida, faça a pergunta que dissolve qualquer confusão. Isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Se a resposta for que te afasta, você já tem a resposta. Você está pronto para romper com o que tem te atrasado? Talvez hoje seja o dia que Deus te chama para encerrar ciclos e romper alianças que te mantêm estagnado. Reavaliar quem está ao seu lado. E isso pode doer. Mas muitas vezes, a dor do corte te salva de uma dor muito maior no futuro. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, alguém que está insistindo em manter uma sociedade, um namoro ou até mesmo em um ambiente tóxico. E escreva aqui nos comentários: eu quero me conectar apenas com quem me aproxima de Deus. Esta frase pode ser sua oração hoje. Agora, chegamos ao ponto mais crucial de tudo que discutimos até aqui. Talvez você tenha percebido uma verdade sutil que esteve presente o tempo inteiro. Não se trata do que você faz, mas de quem está com você enquanto faz. Não se trata apenas de hábitos, mas de intenção, alinhamento, presença. Você pode ter uma rotina produtiva, ler todos os livros, acordar cedo, trabalhar duro e aplicar estratégias. Mas se Deus não está no centro de tudo isso se torna um peso e cedo ou tarde você vai se cansar, se perder e se frustrar. Napoleon Hill dizia que a fé é o ponto de partida para qualquer realização. Hoje, sabemos que a fé precisa ocupar o lugar mais alto na sua vida. Quando Deus está no topo, o restante da escada se alinha sozinho. O verdadeiro sucesso é completo. Ele envolve espírito, emoção e propósito. Ele traz paz, clareza, relacionamentos alinhados, decisões firmes, foco e prosperidade com um propósito. Isso não é coincidência, é a consequência de uma vida baseada em algo maior. Você já viu pessoas com muito dinheiro, mas com o coração em pedaços? Já viu pessoas com fama, mas perdidas no vazio da alma? Já viu pessoas que conquistam, mas não sabem o que fazer com o que têm? Isso acontece porque o sucesso construído sem Deus é frágil. Esse tipo de sucesso não aguenta tempestades, não sustenta a alma e não traz sentido. E é por isso que o hábito mais poderoso que você pode cultivar todos os dias não é só orar, não é só trabalhar, não é só pensar positivo. É viver com Deus no centro dos seus pensamentos, no centro do seu dia, no centro das suas metas, no centro das suas decisões. Imagine acordar e antes de pegar o celular ou pensar nas tarefas do dia, fechar os olhos e dizer: Senhor, guia o meu dia, alinha a minha mente, que nada me tire do teu propósito. Parece simples, mas essa atitude muda tudo. Porque você não está apenas começando o dia, está entregando o controle a Deus. E quando Deus assume a direção, até os atalhos desaparecem, pois Ele te mostra o caminho certo. Mesmo que esse caminho seja mais longo, esse pequeno hábito, repetido todos os dias, constrói uma estrutura interna que te protege da pressa, da comparação, da ganância e da ilusão. Você passa a entender que nem tudo que brilha é bênção. Nem toda oportunidade vem de Deus. E você aprende que esperar com paz é muito melhor do que agir com ansiedade. Se você decidir colocar Deus em primeiro lugar, a partir de hoje, você vai errar menos, vai se curar mais rápido, vai crescer com mais consistência, vai atrair as pessoas certas e vai prosperar com leveza. Deus não quer apenas que você vença. Ele quer que você vença com propósito, com identidade, com paz. E é isso que faz a diferença entre quem apenas alcança o sucesso e quem se transforma de fato. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: a partir de hoje, Deus será o centro da minha vida. Essa frase, escrita com sinceridade, tem mais poder do que você imagina. Compartilhe este vídeo com alguém que está correndo demais e esquecendo do mais importante. Talvez você seja o instrumento que Deus está usando para realinhar uma vida.
E se você ainda não faz parte do canal, inscreva-se agora. Aqui falamos não apenas de sucesso, mas de uma vida com propósito. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma frase bonita, é um estilo de vida. E quem vive assim, colhe os frutos, porque o resto se alinha. O que vem de Deus, ninguém pode tirar. E o que começa com fé, termina com vitória. Que essa mensagem não seja apenas um roteiro, mas um ponto de virada para você.